Na tarde de hoje, este vereador, acompanhado do vereador Pitanta, esteve no Fórum da Comarca de Palhoça por ocasião da realização da audiência judicial em que se faziam presentes como réus a Celesc, concessionária, o Instituto do Meio Ambiente, a Fátima, a Prefeitura de Palhoça, e que pôde contar, inclusive, com a presença dos moradores da região da Baixada do Maciambu, que estiveram na sala de audiência, mas não como partes do processo. Por este motivo, não puderam arguir teses de defesa nos próprios autos, uma vez que o processo era reservado exclusivamente às entidades e às instituições que citei há instantes. Por oportuno, senhor presidente, diante da problemática que nós tivemos a oportunidade de conhecer nessa casa ontem, não necessariamente a problemática, mas o agravamento do problema, eu acho que seria a melhor colocação que eu posso fazer neste momento, de um problema, inclusive, que nós já conhecemos de longa data, e que, a partir do ano de 2009, ganhou um novo capítulo, com a redemarcação dos limites físicos do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, mediante a edição de uma lei que criou um novo mosaico e mudou também as características jurídicas da unidade de conservação de preservação integral, que era o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, para uma unidade de conservação mais flexível, onde, diante dos objetivos elencados na própria lei, poderia permitir a regularização fundiária, a regularização da ocupação imobiliária e o desenvolvimento turístico da Baixada do Maciambu, desde que aliado à sustentabilidade e à preservação do bioma ambiental que existe naquela localidade. Pois bem, como já era de conhecimento nosso e que também foi explanado aqui nessa Casa Legislativa, mais uma vez o senhor promotor de justiça, no exercício das suas funções garantidas pela Constituição Federal e pela lei do Ministério Público, manifestou os termos da sua ação como representante da coletividade, fazendo questão de assegurar a todos os presentes que ele é um observador da lei. Ele não pode fazer qualquer acordo, senhor presidente. Ele não pode liberar autorização de energia, ele não pode liberar a ocupação imobiliária, como bem pontuou, porque aquilo não compete a ele. Ele ali atua com base naquilo que a lei lhe determina. E, por assim ser, ele não pode simplesmente fazer um acordo de mandar fazer um buraco na lateral do Parque do Tabuleiro e dizer que aquilo ali é o suficiente e vamos criar uma outra situação. Ele fez uma resposta bastante ampla, bastante técnica e muito bem fundamentada, e aí quero aqui pedir licença a todos, não fazer uma defesa específica dele, mas fazer uma análise do ponto de vista técnico da minha atuação, inclusive como advogado, muito bem fundamentada, dizendo que nós temos como resolver o problema. E o problema depende exclusivamente do poder público para ser resolvido. Basta interpretar a lei que nós vamos encontrar a solução do problema. Não falou necessariamente nessas palavras, mas o entendimento dele foi claro. Enquanto o município de Palhoça não chamar a responsabilidade o Estado de Santa Catarina na figura do seu governador, na figura dos seus representantes ambientais, para criar uma solução que possa permitir o desenvolvimento ordenado da Baixada do Maciambu, nada lá poderá ser feito. Ele deixou isso bem claro, à medida que ele falou que lá tem questões ambientais que precisam ser preservadas, que precisam ser respeitadas, porque são protegidas pela lei.
Isso para nós não é novidade, senhores. Nós, vereadores, nós já estamos discutindo isso aqui desde 2017. Qual foi a proposta que o Ministério Público fez em resposta ao prefeito em exercício, Amaro? Inclusive, sugeriu para toda a mesa o que foi imediatamente acatado. Vamos arrolar no polo passivo como réu o Estado de Santa Catarina para sentar a essa mesa, diante desse juízo, para auxiliar na solução do problema. Mas isso é uma questão clara. E o Ministério Público deu o grande passo, permitindo que o município de Palhoça aproveite dessa oportunidade, da audiência que foi designada para acontecer no dia 8 de julho, para debater com o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina a necessidade de se resolver a ocupação das áreas da Baixada do Maciamboa. A responder para esses vereadores e para o prefeito de Palhoça, de forma definitiva, de quem é aquela terra. O Ministério Público fala que a terra é do Estado. Ponto. Não discuto, a terra é do Estado, o município de Palhoça não pode fazer nada, porque senão isso vai dar ação de improbidade. Está certo, ele tem razão. Mas agora eu vou fazer um questionamento. O cartório de registro de imóvel do município, ele funciona sob autorização do Estado. Ele é o próprio Estado no nosso município. E à medida que ele continua cobrando emolumentos fiscais para registrar a escritura pública, tornando o proprietário um cidadão que compra uma área na Baixada do Maciamboa. Não é o próprio Estado que está dizendo que a terra não é dele, que a terra, a partir daquela data, é do cidadão que está registrado? Para que eu possa entender melhor. Nesse momento, o vereador fala que o cartório, quando registra a escritura, o que está sendo discutido, aquela área do KM2, as pessoas ali não têm escrituras. Não, eu estou falando numa situação mais geral, ampla, certo. Bom, então tá. É porque os desligamentos de energia elétrica estão acontecendo mais naquela região. Grande parte da região sul tem escritura pública, 100%, tudo certinho. O Ministério Público não reconhece, tá? Eu queria aqui, eu acho que se eu pudesse contribuir de alguma forma para resolver a situação, e acho que posso, sem dúvida eu sou parceiro. Mas eu pergunto ao vereador Jean, quem que vendeu os lotes para aquelas pessoas que estão lá? Quem foi que vendeu? E as pessoas que compraram, eles compraram de quem? Hoje eles são moradores, estão lá, são seres humanos, merecem qualidade de vida, merecem dignidade, tudo certo. Mas quem que vendeu e quem comprou? Vamos ser justos também, não tem ninguém tolo aí. Não, entendeu, vereador? Eu acho que isso aí também tem que ser colocado, não é com pressão. Assim, alguém vendeu e alguém comprou, de forma irregular e clandestina. Eu só queria deixar, o teu discurso é muito bonito. Não tem resposta para isso, vereador. O teu discurso é muito bonito, mas alguém vendeu e alguém comprou. Tem resposta para isso. Foi muito pertinente o seu questionamento, porque isso foi objeto de debate também. O promotor chamou essas pessoas de criminosos. Ele, inclusive, enquanto ele respondia o prefeito Amaro, ele disse para o Amaro o seguinte: nós precisamos, inclusive, apurar a responsabilidade de quem vendeu, de quem abriu a rua, de quem botou o poste, de quem está recolhendo, está prestando serviços públicos, porque essas pessoas são muito mais criminosos, muitas vezes, do que essas pessoas que compraram de boa fé, porque lá tem pessoas que agiram de boa fé, de má fé, mas tem muita gente que comprou de boa fé. E nós precisamos entender isso. Para complementar a pergunta do vereador Neném, é interessante colocar aqui de forma mais clara. O promotor, ele entende que toda a Baixada do Maciamboa é do Estado. Que
que o município de Palhoça nunca teve a cessão daquela área. O município teve um termo de administração da área. Portanto, para o promotor de justiça, ele não reconhece nenhum título de propriedade da Baixada do Maciambu. Em palavras mais claras, é isso. Só que a minha cabeça, ele causa uma confusão, porque o cartório de registro de imóveis é o próprio Estado. É ele quem assegura o direito do cidadão contra terceiros. A função do Estado é essa. E outra coisa, o Código Civil, ele ele utiliza um termo bastante claro. Eu não me recordo se é o artigo 1228 ou 1299, mas ele fala que o proprietário é aquele que o nome consta registrado no título de propriedade. No título translativo, ele utiliza esse termo. Então, quer dizer, se o Estado cobra emolumentos fiscais para registrar um imóvel no meu nome, o Estado está reconhecendo a minha propriedade ou eu estou errado? O Estado está reconhecendo. Agora, o promotor diz que não, que a terra não é de ninguém lá, porque aquela terra é do Estado. E como é do Estado, o município precisa resolver primeiro o problema com o Estado, para ver se o Estado vai doar a terra para o município, para depois ir lá regularizar. Para finalizar, senhor presidente, é importante que se diga o seguinte: quem está sofrendo com este problema é toda a população da Baixada do Maciambu. E não vai desligar, senhor presidente, só da turma do KM2, não. Todos que estiverem furtando energia, que tiverem recebido uma ligação sem autorização devida, e lá na Baixada do Maciambu tem muita gente, principalmente aqueles que têm recebido de eletricista, de ex-funcionário da Celesc, inclusive, que já veio denúncia aqui no meu gabinete, dizendo que cobram 3 mil, 5 mil, aquelas pessoas também estão na mira do Ministério Público. Hoje, na audiência de hoje, ficou bastante claro o seguinte: a Celesc vai continuar desligando nos termos do que foi concedido a liminar. Pediram, inclusive, para parar, o Ailton, que é representante da comunidade, pediu, uma outra senhora, o juiz, com muita cautela, muita sensibilidade, dando uma demonstração clara, o doutor André da Fazenda Pública, de que quer ajudar a resolver o problema. Ele deu o melhor conselho a todos, dizendo o seguinte: o melhor momento para resolver tudo é aqui no Judiciário. Não adianta fazer passeata, não adianta fazer protestos, tem que buscar o Judiciário para resolver. E ele mostrou a boa vontade em recepcionar essa matéria e ajudar numa solução, ajudar a buscar resolver juntamente com o Ministério Público. Então é importante, senhor presidente, para finalizar agora, e vou passar a palavra ao vereador Bala, é muito importante que nós, vereadores, marquemos uma reunião com o prefeito, e nós precisamos fazer com que o prefeito exija do governador uma solução. Nós temos um representante na Assembleia Legislativa que pode agendar uma reunião com o governador, com o secretário da Casa Civil, com a SDS. É impossível a nossa força política não conseguir resolver um problema tão simples. Isso é um problema de gestão, é um problema de administração da área. Agora, nós precisamos ter força. O que nós não podemos permitir, senhor vereador, senhores vereadores, é que cidadãos da Baixada do Maciambu comprem uma casa de um terceiro que talvez possa ser identificado como estelionatário, construa sua casa, tem água, tem luz, e agora, de repente, ele vê perder tudo e tem que ficar lá na casa sem água e sem energia. Não estou aqui defendendo o bandido, não, estou aqui defendendo o cidadão de boa fé. E nós, vereadores, nós temos a legitimidade para dar o tapa na mesa das autoridades estaduais para dizer: na Palhoça nós não aceitamos mais, gente. Nós estamos arrastando isso desde o ano de 2009. Não podemos. Vereador, quero lhe parabenizar até pelo seu conhecimento dentro da área ambiental. E sei que você realmente é um doutor nessa área. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Por exemplo, na época do prefeito Ronério, através do governo do Estado, foi feito a recategorização do parque. Eu acho que essa área está dentro da recategorização, não é isso? Tá. Exatamente. A APA faz parte da recategorização. Aí é o seguinte,
O governo do Estado, na época, o governador Luiz Henrique, ele fez o projeto, tá? O município estava junto. Essa área, basicamente, ela foi passada para o município, só que o município não pôde administrar essa área como deveria, porque a própria Fátima, na época, ela travou isso aí, junto ao governo do Estado. Então, o município ficou sem atuação dentro daquela área, né? Aí foi cercado, foi limitado, tudo bem. Agora eu pergunto, quando esse pessoal começou a morar, começou a habitar, aonde é que estava Fátima? Aonde é que estava o promotor do meio ambiente, doutor José Eduardo Cardoso, tá, naquela época? O porquê que eles não fizeram nada? Deixaram, tá, porque a área não pertencia ao município. Se a área não pertencia ao município, o município não tinha responsabilidade sobre aquela área, porque a área pertencia a Fátima. Por que as autoridades do meio ambiente do Estado, inclusive a dona Fátima, por que, juntamente com o promotor do meio ambiente, por que não interviu sobre essa invasão, entende? Deixaram, porque é muito fácil, eu acho que assim, é muito fácil, no caso, colocar culpa no município. É muito fácil dizer que o município, tá, é responsável, só que aquela área não pertence ao município. Aquela área ainda pertence ao governo do Estado. Por que não fizeram alguma coisa? Deixaram os moradores invadirem, deixaram as pessoas venderem, tá? Agora que eles estão instalados, como vai viver essa família, tá, sem energia elétrica? Então, agora é muito fácil. Simplesmente vão lá, trancam a energia, não pode mais, tá, tudo bem. Por que eles não fizeram alguma coisa? E agora culpa o município, para o município não fazer nada. Então, eu gostaria, vereador, pelo seu conhecimento, responder essa dúvida para mim. Vereador, a IMA, o Instituto do Meio Ambiente, que é a antiga Fátima, no nosso município não faz nada. Eles não fiscalizam, eles não fazem absolutamente nada. A única coisa que eles vêm fazer no nosso município é arrecadar, que quando se tem que liberar um posto de gasolina, uma atividade que é potencialmente poluidora, aí a Fátima vem, fiscaliza, multa, leva dinheiro do município. Fiscalização que é bom, a Fátima não faz nada nessa cidade. Nada. A Fátima só tranca o que o município pode utilizar como benefício. Toda vida gera um problema para nós. Quem faz a fiscalização da Baixada do Maciambu, em via de regra, é a Polícia Ambiental. O senhor não vai ver um fiscal da Fátima nunca na Baixada do Maciambu. Porque quando eles querem fazer alguma coisa, eles ligam para a Polícia Ambiental. Quando eles querem impedir alguma coisa aqui na Palhoça, eles ligam para o MP. Aí o MP manda adotar as providências devidas do que consta na lei. Então, se a Fátima não quer ajudar o município, ela, por favor, não atrapalhe. Porque o que a Fátima tem feito conosco é atrapalhar o município. A Fátima acha que, impedindo o município de promover a ocupação daquela área, ela protege o Parque do Tabuleiro, a unidade de conservação restritiva, que, no meu entendimento, tem que ser preservada. Ali tem inúmeras nascentes, ali tem uma fauna rica, tem uma flora rica. Agora, tem uma coisa, na parte que está ocupada, já vou terminar já, vereador, na parte que está ocupada, vereador, o município tem que promover o desenvolvimento, porque se o município não promover o desenvolvimento, vai continuar acontecendo o que está acontecendo lá, vai aumentar a violência, vai aumentar o número de pessoas que dependem da educação do município, da saúde do município. Ninguém consegue fazer uma obra regular, está entendendo? Sobre o apoio do poder público. Tem que fazer tudo escondido.